Nós vamos então agora dar sequência ao nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos já há vários meses, se não anos, e estamos no capítulo 10. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 10, vou abrir aqui, Atos capítulo 10, e vamos caminhar mais um pouquinho no conhecimento desse livro tão importante. Atos 10, nós estamos na história, estamos lendo a história da conversão de Cornélio e do modo como Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios. Ele concedeu o Espírito Santo aos judeus, no capítulo 2, concedeu o Espírito Santo aos samaritanos, no capítulo 8, e agora vai conceder o Espírito Santo aos gentios, no capítulo 10. Tudo isso está seguindo a sequência de Atos 1:8, que fornece um esboço geral do livro. O texto de Atos 1:8 fala: ser-me-eis testemunhas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém e Judéia, depois Samaria, depois confins da terra. Então a dádiva do Espírito Santo segue essa sequência. Primeiro Jerusalém e Judéia, os judeus, depois Samaria, nós já vimos o Espírito Santo sendo dado a eles em Atos 8, e confins da terra, os gentios, que veremos agora aqui em Atos 10. Então esse trecho que estamos estudando, Atos 10 de 9 a 16, já estudamos os versículos 1 a 8, os versículos 9 a 16 compõem essa história. Como isso aconteceu? Como o Espírito Santo foi dado aos gentios. Então, é importante por quê? Porque a maioria de nós, eu acredito que a maioria dos que estão me ouvindo, a maioria dos irmãos da igreja, isso eu sei, são gentios, não são judeus, são gentios. Então, esse capítulo é muito importante porque mostra como nós, pessoas da nossa raça, né, se podemos chamar assim, pessoas da nossa etnia, de etnias diversas, de todas as etnias que há no mundo, puderam ser acolhidas e abençoadas pelo Evangelho. Como isso foi possível? Isso foi possível por causa daquilo que aconteceu em Atos 10. Atos 10 é muito importante, porque mostra que agora todas as etnias receberiam o Espírito Santo desde que crescem em Jesus Cristo como Salvador. Vocês devem se lembrar que Gênesis 12:3, em Gênesis 12:3, Deus prometeu a Abraão o seguinte: olha, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Como isso se cumpriu? O apóstolo Paulo explica em Gálatas 3:8. Quando você ler Gálatas 3:8, você vai ver a interpretação do apóstolo Paulo acerca de Gênesis 12:3. E o que ele diz sobre Gênesis 12:3? Ele fala, olha, tendo a Escritura previsto que Deus abençoaria os gentios com o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo em Gálatas 3:8 entende que Gênesis 12:3 era uma referência ao Evangelho. Como as nações da terra seriam abençoadas? Pelo Evangelho. Então, aqui, Atos 10 mostra como isso começa a se cumprir. Como Gênesis 12:3, a promessa feita a Abraão, em ti serão abençoadas todas as etnias, todas as nações da terra, como isso se cumpriu. Atos 10 mostra como isso começa a se cumprir. Outras etnias, nações da terra, sendo abençoadas. Como? Paulo explica em Gálatas 3:8. Pelo Evangelho. Então aí você junta Gênesis 12:3, Gálatas 3:8 explica que a bênção seria pelo Evangelho, dado a todas as nações, e Atos 10 conta a história de como isso aconteceu. Então é muito facinho. Tem lá a promessa, Gênesis 12:3. Tem a explicação da promessa, Gálatas 3:8,
como isso se cumpriria, e Atos 10, mostrando como isso começou a se cumprir. Aí você junta tudo, esses três textos, e aí você tem uma compreensão geral aí de coisas presentes no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Vamos então ler o texto de Atos 10, de 9 a 16. Fala assim: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Muito bem, nós dissemos, na primeira vez que tratamos desse texto, nós dissemos que existem 3 elementos presentes nessa narrativa que mostram como Deus preparou o cenário para incluir os gentios na igreja. Então, repetindo, há 3 elementos nessa narrativa que mostram como Deus preparou o cenário para incluir os gentios na igreja. Então, o primeiro elemento presente na narrativa que mostra Deus preparando o cenário, nós já vimos, nós já estudamos na aula anterior, é a providência divina. A providência divina está nos versículos 9 e 10. É o primeiro item aí presente, o primeiro elemento que mostra como Deus preparou o cenário e as pessoas, preparou o cenário e as pessoas para incluir os gentios na igreja. A providência divina está aí, como eu disse, nos versículos 9 e 10, e mostra Deus no controle de tudo. O texto fala que no dia seguinte, estando já perto da cidade, é a comitiva, né? É a comitiva que Cornélio enviou para a cidade onde Pedro estava. Pedro estava em Jope, e ali ele recebe então aquela comitiva. Mas no momento em que a comitiva está chegando perto da cidade, nesse momento, Pedro sobe ao eirado. E ali ele tem essa visão, exatamente no momento em que a comitiva está chegando próximo da cidade. Então você vê Deus controlando os horários para que tudo coincidisse. Logo depois, nós veremos lá na frente, logo depois que Pedro teve a visão e aprendeu a lição, então eles chegaram e bateram na porta. Deus controlando todos os minutinhos para que os eventos se encaixassem direitinho. Aquela comitiva não chegou à casa de Simão Curtidor, onde Pedro estava, não chegou lá antes de Pedro aprender uma lição. Então há toda uma ação de Deus preparando o cenário. Quando aqueles homens saem para procurar Pedro, Pedro não sabia de nada, mas Deus fez com que ele subisse ao eirado no horário certo. Aí ele tem aquela visão, ele aprende muitas coisas. Depois que ele aprende, aquela comitiva chega. Deus está cuidando de tudo para fazer com que as coisas aconteçam no tempo certinho. Muito bem. Então veja aí a sequência aí. O texto diz assim, então, o texto fala que ele subiu, eu expliquei para vocês já a questão do êxtase, o que é o êxtase, já expliquei isso aí.
E aí nós chegamos então ao item 2. Então o item 1 nós já estudamos na aula passada, eu falei bastante sobre essa questão do êxtase, né? Agora o item 2 é o outro elemento presente na narrativa e que serve para mostrar que Deus preparou o cenário para receber os gentios na igreja. O segundo elemento é a ilustração de origem divina. Então, a primeira é a providência divina, a segunda é a ilustração de origem divina. Vamos então ver isso aqui nos versículos 11, 12 e 13. Nos versículos 11, 12 e 13, você tem a ilustração de origem divina. Então, veja aí, versículo 11, fala assim: então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Então aqui é curioso, o que pode ter acontecido aqui? Aqui vão algumas sugestões. Lembre-se, Deus está preparando o cenário para Pedro ter a visão. Ele está na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. Simão curtidor, o fato dele ser curtidor, significa que ele lidava com peles de animais. E isso não era uma profissão, essa não era uma profissão vista com muita simpatia pelos judeus. Por quê? Porque esse homem, ele tinha que lidar com animais mortos. E um judeu tocar em animais mortos era tido como um judeu impuro. Então esse homem, ele morava à beira-mar, nós aprendemos no versículo 6 que a residência dele era à beira-mar, e ele trabalhava com isso, ele colocava peles ali sobre o eirado, inclusive para secar. Ele devia usar a água do mar para lavar aquelas peles e também a brisa do mar para secar aquelas peles. Então Pedro já estava num ambiente não muito confortável para um judeu, estando na casa de um homem que lidava com isso, com animais mortos. Um judeu que tocava em animais mortos e que era, a rigor, se a lei fosse levada como era levada a sério, era a rigor alguém que estava sempre ali envolvido com coisas imundas do ponto de vista cerimonial. Então Pedro já estava se sentindo desconfortável. Ele subiu ao eirado e o texto fala que ele viu o céu aberto, num êxtase, teve um êxtase, e viu o céu aberto e descer um objeto como se fosse um lençol. Pode ter acontecido, entenda bem aqui, é uma sugestão que alguns comentaristas dão. São 2 sugestões. Pode ter acontecido o seguinte: além do desconforto de Pedro com o ambiente ali de animais mortos, impureza e tudo mais, pode ser também que ele, ao subir ao eirado, ele tenha se deparado com um toldo. Porque os eirados, a parte de cima da casa, o eirado seria uma laje sobre a casa, que era usada para secar grãos, para estender essas peles. Às vezes as pessoas subiam ao eirado para descansar, como é o caso de Pedro aqui, para orar, como é o caso de Pedro aqui. Então, os eirados muitas vezes tinham toldos. E pode ser que Deus tenha usado todo esse ambiente, a ideia de animais impuros, esse toldo estendido sobre o eirado. Pode ser que Deus tenha usado todo esse cenário para induzir aos poucos Pedro a uma visão celestial. Não é que estou dizendo que Pedro olhou lá o toldo e tudo foi natural e ele imaginou da cabeça dele com o toldo. Não é isso que eu estou dizendo. Tenho que explicar bem, porque há pessoas que têm dificuldade de entender o que a gente fala. Aí já é um problema que não tem como eu resolver, né? A pessoa tem uma limitação mental, ela não consegue entender o que a gente fala. A gente fala, explica, a pessoa não entende, não tem jeito. E além disso, há pessoas que além de não terem capacidade para entender as coisas, elas também querem criticar.
Aí fica muito difícil, porque elas não entendem e quando você explica, elas não querem acolher o que você explica. Elas querem criticar e não conseguem entender. Aí é você perder tempo, é como você conversar com uma porta. Você explica, a porta vai ficar lá, não vai mudar nada. Então entendam bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a visão de Pedro foi algo natural, da imaginação dele, porque ele viu todo e viu peles de animais lá que dava a ideia de impureza. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus pode ter usado esse cenário, um cenário em que havia ali peles de animais, um cenário em que havia um toldo ali sobre aquele eirado. Ele pode ter usado todo esse cenário para incutir em Pedro, para impulsionar Pedro, para mexer com a mente de Pedro e fazer com que Pedro tivesse então uma visão sobrenatural. A visão de Pedro foi sobrenatural, dada por Deus. Ele teve um êxtase, ele teve uma percepção sobrenatural de uma realidade superior. Se estivesse alguém ao lado dele, não iria ver a mesma coisa. Mas ele viu, ele estava consciente, ele viu, ele conversou, ele falou, ele ouviu, ele viu, ele aprendeu, ele estava consciente. Mas Deus concedeu a ele essa experiência estática com X, não com S. Estático com S é parado, estático com X é de êxtase. Então, ele teve essa experiência estática, esse transe em que ele observou, ele viu essa realidade sobrenatural de um lençol descendo. E pode ser que Deus usou o cenário natural para induzir Pedro a essa visão sobrenatural. E aí veja, olha como continua aí o nosso versículo. Ele viu esse grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Muitos comentaristas falam que as 4 pontas simbolizam os 4 cantos da terra, porque como a visão tinha a ver com a expansão do evangelho a todo mundo, então diziam as 4 pontas são os 4 cantos da terra. Isso aí, esse tipo de interpretação não é bom. Por quê? Porque é o tipo de interpretação que não decorre do texto. Não é uma coisa que vem do texto. É uma coisa que a pessoa imagina e coloca no texto. E isso nós não podemos fazer. Então, 4 pontas, deixa as 4 pontas lá. O que as 4 pontas podem apontar, uma das coisas que pode apontar as 4 pontas, é a linguagem de Lucas. Porque essa expressão aqui, a expressão pontas que aparece aqui, a expressão arrais, essa expressão é uma expressão médica. É uma expressão que é usada para descrever as extremidades das bandagens que eram colocadas sobre ferimentos. Então é um termo técnico médico da época. As extremidades das bandagens que eram colocadas sobre ferimentos são chamadas assim, são chamadas por essa palavra, a palavra arrais, pontas. Então Lucas, como era médico, é natural que ele usasse uma linguagem médica. Quer ver? Um outro exemplo disso aparece no versículo 10, quando fala que ele teve fome. Aqui a palavra que aparece é a palavra prospeinos. Essa palavra prospeinos só aparece uma vez no 1º século para se referir a um relato, para se referir a um episódio ocorrido com um médico chamado Demóstenes de Laodiceia. É um termo muito raro na literatura do século I. É um termo conectado à literatura médica de um episódio, narrando um episódio desse oftalmologista. Esse Demóstenes de Laodiceia era oftalmologista. Esse termo então aparece para narrar algo relativo a ele no século I, sendo então parte da literatura médica. Então você percebe, a quem escreveu esse texto, versículo 10, o versículo 11, usa termos próprios da literatura e da experiência médica. Ah, que legal! Será que então quem escreveu esse texto de Atos 10 era médico? Claro que sim, Lucas era médico e isso transparece no versículo 10, no uso da palavra próspeinos, e no versículo 11, no uso da palavra pontas, arrais.
Próspeinos é fome. E pontas aparece aí também no versículo 11, a palavra arhais, são termos médicos e a gente aprende isso aí. Lucas usou seu vocabulário normal para transmitir a sua mensagem. Bom, então o texto continua. Veja aí o versículo 12. Fala assim: contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então, o que nós temos aqui no versículo 12 é uma expressão que se refere a todos os animais que há na terra. São três expressões que aparecem aqui: quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Você vai falar, mas aqui não tem os marsupiais, mas aqui não tem os anfíbios. Não, eu sei que não tem. O que eu estou dizendo é que essas três expressões, elas se referem a todos os animais da terra. Não é que tem que citar cada animal, né? Mas essa expressão na Bíblia, quando essa expressão aparece, quando aparecem essas três expressões, quadrúpedes, répteis, aves, quando elas aparecem juntas, elas têm por objetivo se referir a todos os animais que existem. Então, aparece aqui. Se você olhar para Gênesis 1:30, vai falar a mesma coisa. Quadrúpedes, ali fala animais, não fala quadrúpedes. São os animais, os répteis, as aves do céu, Gênesis 1:30. Dizendo que eles receberiam ervas como alimento. Então, você tem essa expressão lá. Você tem essa expressão em Romanos 1:23. Romanos 1:23 fala que os homens perversos, os idólatras, eles começaram a adorar quadrúpedes, répteis e aves do céu. Eles começam a fazer isso, transformar a glória de Deus em vaidade, em tolice, começaram a adorar quadrúpedes, répteis, aves do céu, enfim. Mas essas expressões, elas aparecem com esse objetivo de se referir a todo tipo de animal. Então, quando Pedro olhou para aquele lençol, ele viu de tudo lá. Ele viu animais puros e animais impuros. Então é muito importante entender isso. Por quê? Na nossa concepção, nós que somos gentios e cristãos, nós não temos muito essa ideia de animal puro e animal impuro. Se eu falar animal puro, animal impuro, a gente vai pensar mais em animais que fazem bem para a saúde e animais que não fazem bem para a saúde. Ou animais sujos e animais limpos, né, do ponto de vista da higiene. Mas aqui, nesse contexto, é diferente. Pedro era um judeu. Quando ele olhou para aquele lençol, ele viu o que ele considerava animais puros e animais impuros. Para você saber quais eram os animais puros e os animais impuros, você tem que ler Levítico capítulo 11. Você abre em Levítico 11, versículos 2 a 47, e você abre em Deuteronômio 14, versículos 3 a 21. Então, Levítico 11, 2 a 47 e Deuteronômio 14, de 3 a 21, são textos que mostram a lista de animais puros e animais impuros. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esses animais. Então, via de regra é assim. Os animais puros são aqueles que têm a pata fendida e ruminam. Então, se tem a pata fendida e rumina, então é animal puro. Você pode comer. Mas o porco tem a pata fendida. O porco tem a pata fendida. Eu sei, eu já vi no mercado pé de porco vendendo lá. Eu nunca comi, eu tenho nojo. Mas tem ali a pata fendida. Só que o porco não rumina. Já viu o porco ruminando? O porco não rumina nem em dia de jogo do Palmeiras. Então, por causa disso, o porco é considerado um animal imundo. O camelo rumina, mas não tem a pata fendida. Então o camelo é imundo também, não pode comer camelo. O judeu não podia comer camelo. Então a questão era ligada a isso.
o animal impuro tinha essa aparência e era considerado cerimonialmente impuro. Não é que ele era sujo, não é só porque ele era sujo de um animal porco, né, no sentido de sujeira, ou porque ele dá doença, não é isso. Esses animais eles eram considerados cerimonialmente impuros, tinham que ter essa característica: pata fendida e ruminar. E no caso dos peixes, os peixes eles tinham que ter escamas e barbatanas. Se eles não tivessem escamas e barbatanas, eles eram impuros. Por exemplo, bagre, comer bagre, não podia. Cação também não. Camarão, nem pensar, nada disso. Só peixe que tivesse escamas e barbatanas, aí podia comer. Então essa era a ordem de Deus. Então quando Pedro viu aquele lençol, ele já sentiu uma forte repugnância. Lá tinha todo tipo de animal puro e animal impuro. Os animais puros estavam junto com os animais impuros. Pode ser, nós não sabemos, não havia base na lei para isso, mas pode ser que o contato dos animais puros com os impuros tornassem os animais puros impuros na cabeça do judeu. Pode ser que isso tenha acontecido com Pedro. Na Bíblia não tinha base para isso, mas pode ser que Pedro pensou nisso. Olha, estão todos juntos aí, isso tudo é sujo. Ele viu lá répteis, já imaginou? Répteis para o judeu não tinha como ele comer. Lagartixa não é um animal sujo, é um animal limpinho. Eu nunca vi lagartixa lá rolando na lama, mas é um animal limpo, mas era considerado impuro para o judeu. E ele viu ali aquelas coisas todas, coisas semelhantes a isso. E cobra, imagina a cobra não é suja. A cobra não é suja, mas a cobra não tem o pé fendido. Aliás, nem pé ela tem. Então, a cobra era considerada impura. Então, ele viu lá no lençol cobra. Ele viu cobra lá. Né? Tudo isso ele viu. E ele olhou para aquilo e falou assim, eu não posso comer isso aí. Não tem como. Quando ele viu aquele lençol descendo com todos esses animais, quadrúpedes, talvez muitos quadrúpedes até puros do ponto de vista cerimonial, mas ali também répteis e aves do céu, muitas aves do céu eram proibidas também. A coruja, por exemplo, não podia comer coruja. Ele viu tudo aquilo e vendo tudo aquilo, ele ficou já se sentindo incomodado com aquela visão. E aí ele ficou mais incomodado ainda. Tudo isso aqui tinha por objetivo ilustrar algo. Por isso que eu estou chamando esse ponto de a ilustração de origem divina. Quando ele viu tudo aquilo, ele ficou impressionado e ficou incomodado ao ver aqueles animais todos sujos ali. Todos sujos não, todos impuros do ponto de vista cerimonial, tem que frisar isso. E ele se lembrou de Levítico 11, ele se lembrou de Deuteronômio 14, falou, não, isso aí é algo imundo. E aí ele ficou mais surpreso ainda por causa do que diz o versículo 13. O que diz o versículo 13? Fala assim, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. A gente sabe que essa voz era a voz de Deus, porque ele fala assim, porque no versículo 14 Pedro fala, de modo nenhum, Senhor. Então é Deus quem fala, essa voz é Deus falando, e fala assim, levanta-te, olha aí, ele estava sentado ali, né, orando, aí a ordem diz, levanta-te, Pedro, identifica ele, conhece ele, sabe, é o Senhor. E aí que vem a surpresa, mata e come. Era uma ordem que ia totalmente contra a lei mosaica. Era uma ordem que rejeitava totalmente as determinações de Levítico 11 e de Deuteronômio 14. E Pedro ficou muito assustado e perplexo com essa ordem. Como? O que é isso? Essa ordem contraria a palavra de Deus. Essa ordem contraria a lei de Moisés. Que história é essa? Eu estou vendo aqui esse lençol descendo, com todos esses animais, animais puros e animais impuros, animais que a lei permite comer e animais que a lei não permite comer.
E agora vem uma ordem divina, o próprio Deus fala comigo, me ordena, fala para que eu me levante, me prepare, mate esses bichos, imagine, tem porco aí, tem cobras aí, eu vou matar isso, e eu vou comer isso, não tem cabimento isso, eu não posso fazer isso. Isso é algo que vai totalmente contra as determinações da lei de Moisés. Então aqui é importante pensar o seguinte, você pode pensar assim, mas por que Deus deu essa ilustração? Então os versículos 11, 12 e 13 mostram essa ilustração de origem divina. E você pode pensar, tá, eu estou vendo essa ilustração, estou imaginando essa ilustração. Pedro ali sentado, entra num êxtase, e ali ele vê esse lençol descendo, com esses animais todos ali, e a ilustração então acontece. Deus então, usando aquela figura toda, aquele cenário todo, fala, Pedro, levanta, mata e come. O que essa ilustração tem que ver com a salvação dos gentios? Tem a ver uma coisa com a outra. Como é que Pedro vai relacionar uma coisa com a outra? Daqui a pouco vão bater na porta, querendo levar Pedro para Cesareia para ele pregar para os gentios. O que tem a ver comer animais impuros com evangelizar gentios? Por que Deus deu essa ilustração? Qual é a relação entre essa visão e a missão aos gentios? Qual? Por que isso? Por que Deus deu essa ilustração? Por que Ele não fez Pedro ver, sei lá, povos de todas as nações sendo evangelizados e adorando? Por que Deus não mostrou isso para ele? Por que Deus não mostrou uma outra ilustração relacionada mais diretamente à missão aos gentios? E mostrou uma visão desse tipo, ligada à comida, ligada a alimento. Então essa pergunta é uma pergunta muito importante. Qual a relação dessa visão com a missão aos gentios? E só tem um jeito de responder essa pergunta. E a forma de responder essa pergunta está baseada em Levítico 24. Se você olhar Levítico 24, aí você vai entender, você vai falar, agora eu entendi. Agora eu entendi o que tinha a ver comer esses animais ou não comer esses animais com a salvação dos gentios. Vamos olhar rapidinho, veja Levítico 20, Levítico capítulo 20, vamos olhar lá, Levítico 20, versículos 24, 25 e 26. É um texto pequenininho. Olhando para esse texto, então você vai perceber, agora eu entendi o que tinha a ver uma coisa com a outra, o comer animais impuros com a missão aos gentios. Olha só o que diz o texto aqui de Levítico 20 e 24. Já logo no versículo 24 fala assim, mas a vós outros vos tenho dito, dois pontos, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Olha aqui, ele está dizendo, olha, eu separei vocês dos povos. Existem as outras etnias do mundo todo, as gentes, chamadas de os gentios, de gentes. Existem as gentes e existem vocês, os judeus, os israelitas. Eu separei vocês deles. Vocês não têm nada que ver com eles. Vocês são um povo separado das outras etnias. Agora, vejam como, observe agora, prestem atenção, vejam como essa separação iria ser demonstrada. Veja na sequência, versículo 25. Fareis, portanto, ou fareis, pois, olha, vocês são separados dos povos. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos.
vocês estão separados e por estarem separados, vocês não vão comer o que eles comem. Por serem separados e estarem longe deles, eles serem uma coisa, vocês serem outra, vocês vão fazer distinção entre animais puros e impuros. Então, a sequência. E entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais ou das aves ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Então, vocês são povo separado, afastem-se desses animais, não comam essas coisas. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, na cabeça dos judeus, a proibição de comer animais estava ligado com a separação das pessoas. Enquanto existisse a ideia de proibição de comer animais impuros, aquela restrição referente aos animais puros e impuros, enquanto isso existisse, haveria também a ideia de separação dos povos. Então, como eu poderia quebrar a ideia de separação dos povos? Eu teria que tirar primeiro a ideia de animais puros e impuros. Na cabeça do judeu era assim que funcionava. Manter a ideia de animais puros e impuros era manter a ideia de separação. Se eu mantenho a ideia de animal puro e animal impuro, eu mantenho a ideia de separação. Se eu removo a ideia de animais puros e impuros, eu removo também a ideia de separação. Então, Levítico 20, de 24 a 26, é a base disso. Então, quando foi ordenado que Pedro comesse os animais puros e impuros, tudo junto ali, Deus estava removendo da cabeça de Pedro a ideia de separação de judeus e gentios. Estava tirando as barreiras. Um dos elementos que fortaleciam essas barreiras, que era o elemento ligado à alimentação, ao cardápio, estava sendo removida. Um dos elementos estava sendo removido dessa barreira. Porque para o judeu, comer com alguém era ter comunhão. Então, enquanto houvesse a barreira alimentar, não haveria comunhão. Agora imagine como seria a igreja se essa barreira não fosse removida. Poderia a igreja, judeus e gentios, comerem juntos? Não poderia. Se houvesse essa barreira de alimentos, essa restrição de alimentos, animais puros e impuros, os judeus continuariam sem comer com os gentios. Eles diriam: nós não podemos comer com vocês. Olha o que vocês comem. Olhem os pratos de vocês. Olhem os alimentos de vocês. Nós não podemos comer com vocês. E não podendo comer com vocês, nós não podemos ter comunhão com vocês. Então, Deus tinha que quebrar isso, remover essa noção. Olha, não existem mais essas coisas ligadas a animal puro e impuro. Essas coisas serviam para separar Israel dos outros povos. Agora eu estou removendo isso, porque eu quero que na igreja, eu quero que aqueles alcançados pelo Evangelho, judeus e gentios, não tenham mais restrição nenhuma e afastamento nenhum. Todos devem estar unidos, comendo juntos, sem nenhuma barreira. Então, por isso Deus removeu essa barreira alimentar. Então, é muito importante isso. Cuidado com as seitas que mantêm essa barreira. Porque as seitas que mantêm essa barreira são seitas que atacam o Evangelho. O Evangelho removeu essas restrições alimentares para quebrar as barreiras entre judeus e gentios, para quebrar isso,
para quebrar as barreiras entre os homens. Se uma seita mantém essas restrições, essa seita está criando barreiras entre os homens, está criando um evangelho com barreiras entre os homens. E isso vai contra o ensino bíblico, isso não é o evangelho, isso é um outro evangelho. E a Bíblia diz em Gálatas que se alguém prega um outro evangelho, inclusive evangelho com barreiras alimentares, se alguém faz isso, está pregando um outro evangelho, esse alguém é maldito. E o texto de Gálatas diz, mesmo que um anjo do céu venha e pregue um outro evangelho, que seja anátema, que esse anjo seja maldito. Então não acredite em nenhuma religião, nenhuma seita, por mais bonita, mesmo que seja anunciada por um anjo celeste. Não acolha o evangelho pregado por uma religião assim, que mantém barreiras alimentares, porque essa manutenção de barreiras alimentares equivale à manutenção de barreiras entre os homens, e o evangelho remove essas barreiras. Nós aprendemos isso em Efésios 2, o evangelho remove essas barreiras. Se algum evangelho mantém essas barreiras por meio das restrições alimentares, esse é um outro evangelho. E o outro evangelho é maldito, é anátema. Você fala, mas as pessoas que pregam parecem ser tão boazinhas, tão inteligentes. Não acredite. Paulo fala, mesmo que nós, imagine, o próprio apóstolo Paulo fala, mesmo que eu, apóstolo Paulo, ou um anjo de Deus anuncie um evangelho diferente, considere aquilo maldito. Não interessa se a pessoa que prega parece santinha, ou não interessa se veio do céu essa pessoa. Essa pessoa pode ter vindo do céu, não interessa. O evangelho que ela prega deve ser rejeitado. Esse evangelho é um evangelho maldito. Então, cuidado com isso. Tem muita gente sendo enganada aí por seitas diabólicas que estão ensinando mentiras por meio de restrições alimentares. Então, o que acontece aqui? Pedro está tendo essas barreiras quebradas. Como eu disse, se houvesse a remoção da restrição alimentar, haveria também a remoção das barreiras entre os judeus e gentios. Pedro está aprendendo. Pedro está se lembrando de Levítico 24. Ele vê aquela ordem, ele ouve aquela ordem e ele vai começar a aprender então essa lição. Olha, as restrições alimentares estão sendo removidas. Logo, você pode se sentar à mesa com os gentios. A comunhão pode ser possível, porque as restrições alimentares estão caindo em desuso, estão sendo removidas. Muito bem, esse foi o segundo elemento dessa história. É o segundo elemento que mostra como Deus fez o evangelho, como ele preparou o cenário para fazer com que o evangelho chegasse aos gentios. Nós vimos aí o primeiro elemento, que foi a providência divina. O segundo elemento é a ilustração de origem divina, que é essa que eu falei, versículos 11 a 13. O lençol com os animais, puros e impuros, e Pedro recebendo a ordem, levanta-te, mata e come. Muito bem, e aprendemos isso aí, o significado. Aprendemos o significado dessa ilustração. Essa ilustração significava o seguinte, olha, não deve haver mais restrições alimentares para que não haja barreira entre os homens. O evangelho não admite barreiras raciais. O evangelho proíbe barreiras raciais, proíbe barreiras entre judeus e gentios. E nós chegamos então ao último fator, ao último elemento desse cenário preparado para fazer com que o evangelho chegue aos gentios. Qual é o último elemento presente nesse cenário que faz com que o evangelho chegue aos gentios? O último elemento é a ordem divina. Então nós temos o primeiro elemento é a providência divina. O segundo elemento é a ilustração de origem divina. E o terceiro elemento é a ordem divina. Versículos 14, 15 e 16. Então veja aí o versículo 14.
Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor. Aqui ele está surpreso, é uma grande surpresa, e ele mostra uma firme decisão. Não posso fazer isso. A lei em Levítico e em Deuteronômio proíbe. Eu não vou fazer isso, ele diz. Ele está muito assustado com a ordem, porque a ordem, como eu disse, contrariava a própria lei mosaica. Ele fala: de modo nenhum, Senhor. E ele prossegue: porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então aqui aparecem duas palavrinhas. A palavrinha koinós, de onde vem o termo koinonia, né? Koinonia koinonia é comunhão, né? E também a palavra akátartos. A palavra akátartos significa algo impuro. Akátartos. Inclusive na Idade Média tinha um grupo chamado de cátaros. Cátaros eram os puros, os cátaros ou albigenses que surgiram na França. Eram chamados de os puros. Aqui é o akátartos, é o impuro. Então Pedro usa essas duas palavrinhas. Qual o significado delas? Quando ele fala: olha, eu nunca comi nada comum ou impuro. Comum, aqui a tradução de comum, a palavra koinós, significa algo ordinário, algo sem importância, sem valor. Mas a palavra comum, aqui koinós, também pode ser algo ligado à associação, de koinonia. Então ele está dizendo: olha, aqui eu nunca comi nada que se contaminou por associação com algo impuro. Então, por exemplo, se uma semente, um alimento que você come, que é puro, tivesse contato com um porco morto, aquela semente se tornaria impura por associação, por comunhão, por koinonia. Então Pedro fala assim: olha, eu nunca comi nada impuro e nem nada que ficou impuro por associação. Então essa é a ideia dele aqui. E pode ser que Deus esteja transmitindo a ele o seguinte: olha, essa ideia de gente impura e de gente impura por associação você deve esquecer. Quem seriam os impuros? Os gentios. Quem seriam os impuros por associação? Os judeus que tivessem contato com os gentios. Então, se Pedro fosse para a casa de Cornélio, sem ter aprendido isso, ele ia pensar assim: eu não sou akátartos, mas eu sou koinós. Eu sou impuro por associação. Eu estou me associando com essas pessoas. Eu não sou imundo porque eu sou judeu, mas eles são akátartos, eles são imundos. E se eu tiver contato com eles, eu serei imundo por associação, eu serei koinós. Então, Deus está dizendo aqui: olha, isso deve desaparecer da sua cabeça. Pedro fala: eu nunca comi nada comum, impuro por associação, ou ordinário, né, de pouco valor, que pode significar isso também, e nunca comi nada impuro cerimonialmente, eu nunca fiz isso. Então, na cabeça de Pedro, essas coisas ainda existiam. E Deus está querendo mostrar para ele indiretamente o seguinte: olha, isso aí pode esquecer. Não existe mais gente imunda. Os gentios são imundos. Não existe mais isso. Isso não vai mais existir. E outra coisa, não existe mais imundo por associação. Você é judeu, aí purinho, e você tem contato com o gentio, você se associa com ele, você se torna imundo por associação, você se torna koinós, imundo por associação. Isso também não vai existir mais. Daqui a pouquinho vão bater na porta. E você vai ser chamado para ir na casa de um gentio. E você vai comer com ele, vai se associar com ele. E isso não vai tornar você impuro. Então, Deus está colocando fim a essas coisas. Deus está removendo essas ideias da cabeça de Pedro. Deus está mostrando que o sistema levítico
O sistema sacerdotal levítico, a lei cerimonial mosaica, está chegando ao fim, ou já chegou ao fim. Olha, todas aquelas determinações levíticas, mosaicas, elas estão ficando para trás, elas ficaram para trás. Esqueça isso. Nós entramos agora numa outra dispensação. Nós entramos agora num novo modo de Deus se relacionar com o homem. Isso que significa dispensação. O pessoal fala, tem só 7. Não interessa, tem 7, tem outros, tem 25. O que importa é que é uma forma diferente de Deus administrar o seu contato com a humanidade, o modo de Deus administrar a sua salvação e graça aos homens. Então ele está dizendo, olha, a era levítica acabou. A era levítica passou. Esqueça isso. Não existem mais pessoas imundas, não existem mais pessoas imundas por associação. E aí então, o texto diz no versículo 15, em face disso, olha, diz assim, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Não considere algo ordinário, algo sem valor, algo profanado, algo sujo, aquilo que Deus santificou. Com essa palavra, Deus advertiu Pedro e começou diretamente a mudar a cabeça dele. Deixa eu fazer uma observação importante aqui. Porque tem muita gente nesse campo aí de animal imundo, animal puro, animal impuro, tem muita gente que faz confusão. Esses animais que Levítico e Deuteronômio apontam, alistam como animais imundos, ali nos textos que eu falei para vocês, lá de Levítico 11, versículos 2 a 47, Deuteronômio 14, versículo 3 a 21, esses animais todos, eles eram impuros dentro do sistema sacrificial levítico. Então você não podia, por exemplo, apresentá-los no altar. Os animais puros você podia apresentar no altar. Os animais impuros você não podia apresentar no altar. Então a questão da pureza e da impureza não tinha a ver com saúde. Não era que, olha, não come esse animal porque ele faz mal. Esse animal, se você comer, vai fazer mal para a sua saúde. A pureza ou a impureza do animal não tinha nada a ver com higiene, não tinha nada a ver com saúde, não era isso. Mesmo quando os judeus lavavam as mãos, eles não lavavam as mãos por questões de higiene e por questões de saúde. Os judeus lavavam as mãos e se lavavam tudo mais por questões cerimoniais, para ficarem puros cerimonialmente. Então, quando Deus disse assim, olha, não coma carne de porco, não é que ele estava preocupado com colesterol. Não é isso. Não é que ele estava preocupado, o porco é muito sujo, você pode pegar verme, não é isso. Não há na Bíblia nenhuma, absolutamente nenhuma vírgula, dizendo que os animais impuros eram impuros porque transmitiam doenças. Ou eram impuros porque ficavam na lama. Não há nenhum sinal disso. Mas o porco ele fica na lama. Qualquer animal, se você jogar, ele tem noção. O animal não tem noção das coisas. Ele vai se sujar. Qualquer animal. Ninguém coloca um cavalo dentro de casa, ninguém coloca um boi dentro de casa, a não ser os indianos. Né? Botar um boi e uma vaca dentro de casa. Porque ele é sujo, ele não tem noções de higiene, um animal. Então não é essa a questão. Quando fala do animal imundo, de um animal impuro, a ideia não é impureza do ponto de vista higiênico e também não tem nada a ver com saúde. Se eu comer o porco eu vou ficar doente, se eu comer carne de camelo eu vou ficar doente. Não é nada disso. A Bíblia não está preocupada no sistema levítico. A Bíblia não se preocupa com a questão de alimentos saudáveis. Note, não é século XXI, tão preocupado com alimento saudável que não faz mal para a saúde. Não é isso. Eles não estão preocupados com isso. O sistema levítico está preocupado com a impureza cerimonial. É isso. E a lei de Moisés, então, estabeleceu normas cerimoniais. E essas normas cerimoniais diziam, esse animal é impróprio para dentro do sistema levítico.
Esse animal não pode ser oferecido no altar. E esse outro animal, ele é próprio para o sistema levítico. Esse animal pode ser apresentado a Deus sobre o altar. Era isso. A questão era cerimonial e não higiênica ou ligada à saúde. Estava ligada a regras sanitárias, como dizem por aí. Deus proibia porque o porco dá problema de saúde, porque outros animais dão problema de saúde. Olha o Covid, o pessoal comeu um morcego e veio Covid. Não tem nada a ver com isso. O sistema levítico estava preocupado, mais uma vez, somente com normas cerimoniais. Então você pensa, mas por que então proibia comer? A proibição da comida, de comer esses animais, estava ligado a isso. O que a ideia era realçar na cabeça dos judeus aquilo que o sistema levítico estabelecia. Então a norma era assim, olha, o que não pode no altar, também não pode na mesa. Por quê? Para que vocês mantenham em mente, inclusive na hora de comer, o que Deus aceita e o que Deus não aceita. Vocês não vão comer aquilo que o altar não aceita. O que não vai para o altar, também não vai para o seu prato. O que não vai para o altar, também não vai para a sua mesa. Por que não vai para a minha mesa? Para que vocês mantenham viva na sua memória a restrição presente no sistema levítico. Esse sistema levítico, ele faz distinção entre animal puro e impuro. E eu quero que vocês memorizem isso muito bem. Eu quero que esse sistema levítico e suas normas fiquem bem gravadas no coração de vocês. E a maneira como eu vou usar para fazer com que essas normas fiquem bem gravadas no coração de vocês é estabelecendo isso. O que eu não aceito no meu altar, vocês também não vão colocar sobre a sua mesa. Se não pode ir para o altar, não pode ir para a mesa também. Então, a proibição se baseia nisso. O que aconteceu, porém, com o sistema levítico? O sistema levítico foi removido. Quando o sistema levítico foi removido, então isso significa que eu posso comer qualquer coisa. Então, quando alguém fala assim, não pode comer porco, não pode comer isso, não pode comer aquilo outro, essa pessoa está dizendo o seguinte, olha, o sistema levítico ainda perdura. O que Cristo fez na cruz não anulou o sistema levítico. O que Cristo fez na cruz manteve o sistema levítico. E isso vai contra o que o autor de Hebreus ensina. O autor de Hebreus mostra que o sistema levítico acabou. E acabando o sistema levítico, com o seu conceito de animais puros e impuros, acabaram-se também as restrições alimentares. Então o crente não tem que se preocupar com essas coisas. Ele tem que se preocupar com animais puros e impuros, porque isso pertencia a um sistema que morreu. O autor de Hebreus fala que aquele sistema é obsoleto, ele acabou. Nós não temos mais preocupação nenhuma em cumprir aquelas determinações cerimoniais daquele sistema e muito menos mantê-las vivas em nossa mente por meio de restrições alimentares. Tá? Então guarde isso, tome cuidado para você não ser escravo de seitas mentirosas que proíbem vários alimentos como se nós ainda vivêssemos debaixo do sistema levítico que fazia distinção entre animal puro e animal impuro. O mesmo vale, por exemplo, para o sangue. Muita gente fala assim, mas a vida está no sangue, diz a lei de Moisés. Tá? Não é que a vida está no sangue, não é que se você pegar o sangue e olhar no microscópio, você vai ver algumas célulazinhas lá, algumas coisinhas lá, e vai dizer, olha a vida ali, a vida está no sangue. Não é isso, não é isso que o texto diz. Não é que tem uma substância no sangue chamada vida. Não tem nada a ver isso. O que significa essa expressão do Antigo Testamento, a vida está no sangue, é o seguinte, olha, a minha vida só existe por causa do derramamento do sangue desse animal. A minha vida só persiste e só continua, e eu só posso continuar vivo, e a minha vida só pode ser mantida e eu não morrer por causa do sangue desses animais. Esse é o sentido de a vida está no sangue. A minha vida depende do sangue deles. Não é que tem uma substância, a pessoa fala, não pode fazer transfusão de sangue porque a vida está no sangue. Tudo isso é uma imensa ignorância hermenêutica. Não tem nada a ver isso.
O sentido da frase é um sentido cerimonial, sacrificial, levítico. A pessoa olhava para os animais puros, né, do sistema levítico, e o sangue deles e dizia, olha, a minha vida depende do sangue deles. É esse o sentido de a vida está no sangue. A minha vida está mantida por causa do sangue deles. Por isso, então, Deus falava, não coma o sangue. Não coma o sangue para manter essa lembrança na sua mente. Não coma sangue por causa disso, por causa do sistema sacrificial. Lembre-se, é por causa do sangue desses animais que você está vivo. Então não coma o sangue para manter isso vivo em sua mente. Essa era a ideia presente. Agora o sistema levítico, mais uma vez, acabou. Então e agora? Eu posso comer chouriço? Posso comer galinhada com sangue de galinha lá? Pode comer sem problema nenhum. Posso comer bife mal passado? Pode comer bife mal passado. Por quê? Porque o sistema levítico passou. O sistema levítico acabou. A minha vida não depende mais de sangue de animais. Não depende mais disso. Se eu não comer essas coisas, eu estarei dizendo o quê? Estarei dizendo, olha, eu ainda dependo para viver do sangue desses animais. A minha vida ainda depende do sangue desses animais. Quando, na verdade, a minha vida não depende disso. A minha vida depende apenas do sangue de Jesus que já foi derramado. Ok? Então, cuidado com esses ensinos, com essas lorotas todas que ensinam por aí. Vai dizer, mas em Atos 15, a igreja fala para os crentes de Antioquia se absterem do sangue. É verdade. Por que fazem isso? O escritor lá, Lucas, explica por quê. Fala, olha, evitem o sangue porque Moisés tem as suas sinagogas espalhadas por todo o mundo, onde ele é lido. Então o objetivo era o quê? Olha, evite comer sangue para não causar, para não ferir os escrúpulos dos judeus e criar uma barreira para o evangelho. Então evitem comer sangue para isso, para que os judeus não peguem bronca de vocês e vocês não consigam pregar para eles. É só com esse objetivo, evitar ferir os escrúpulos dos judeus. Esse era o objetivo dessa determinação. Hoje em dia, nós não temos mais essa preocupação, porque não temos judeus à nossa volta, sinagogas à nossa volta o tempo todo aí nos assediando. Mas naqueles dias era diferente. Então a restrição existiu por causa disso, tá bom? Lá em Atos 15. Muito bem, veja então a sequência, estamos acabando aqui. Veja o que diz o versículo 16. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Existe a ideia, existe uma evidência que é uma fonte antiga, que é mencionada numa obra chamada Apotelgeschichte, de um escritor alemão chamado, o sobrenome dele é Pesch, ou Pesk. E ele cita uma fonte antiga que dizia o seguinte, olha, para que você saiba se uma visão vem de Deus ou se vem do diabo, ela tem que se repetir 3 vezes. Então pode ser que isso esteja em prática aqui. Olha, ele viu 3 vezes. Então era algo de Deus. Não sei. Será que é isso? Não sei. Uma coisa é certa, a repetição enfatiza a importância. Na Bíblia é assim. Na Bíblia, quando algo é repetido, quando um relato é repetido, quando um nome é repetido, quando uma palavra é repetida, a ideia é de ênfase. A repetição é a ênfase. A repetição sugere ênfase. E aí a importância de algo. Então, aquela visão se repetiu 3 vezes por causa da importância dela. Deus estava querendo enfiar na cabeça de Pedro de uma vez por todas. Está mostrando para ele com toda a ênfase possível, repetindo 3 vezes a visão, dizendo o seguinte, olha, as barreiras alimentares desaparecem. E desaparecendo as barreiras alimentares entre judeus e gentios, desaparecem também as barreiras de comunhão entre judeus e gentios. O sistema levítico acabou.
Não existem mais restrições alimentares. Esse sistema levítico pertence a uma dispensação que se findou. Você, Pedro, não tem que se preocupar mais com isso. Você, Pedro, está vivendo numa época de transição entre a antiga dispensação da lei e a nova dispensação do Evangelho. Então, você deve aprender, você deve reprogramar a sua mente e aprender isso, que o sistema levítico ficou para trás. Não há mais restrições alimentares e, consequentemente, as barreiras entre os homens não existem mais. Se você não entender isso, no momento em que eu acolher os gentios na igreja, você vai manter distanciamento deles. Você não vai comer com eles. Você vai dizer que eles são impuros. Você vai dizer que se você comer com eles, você vai ser koinós. Você vai ser alguém impuro por associação. Então você tem que aprender agora que tudo isso ficou para trás. O que eu ensinei em Levítico, em Deuteronômio, foi verdade, foi válido, foi importante e perdurou e foi relevante para manter essa distinção entre a etnia judaica e as demais, mostrando que vocês eram meu povo. Mas essa fase do meu plano ficou para trás. Agora, tudo isso está sendo removido. Eu sou o Senhor de tudo. Eu removo a hora que eu quero. E agora tudo isso está sendo removido para que a bênção de Abraão chegue aos gentios pelo Evangelho. E essa bênção que chega aos gentios pelo Evangelho é algo que chega junto com uma notícia importante. Olha, não há mais barreira de separação entre vocês. O cardápio limitado de vocês realçava essa separação, conforme vimos em Levítico 20. O cardápio que existia realçava que vocês são um povo e eles são outro. Agora esse cardápio é removido. Pode comer, pode matar e comer isso aí. Pode matar e comer. Eu purifiquei tudo isso agora. Não há mais essas restrições alimentares. Consequentemente, não há mais barreiras entre vocês e os gentios. Pregue o Evangelho a eles. E quando eles se converterem, acolha-os e coma com eles, na casa deles. Porque não haverá mais essas distinções do sistema levítico. Ficou para trás. Graças a isso, o Evangelho chegou aos gentios e, graças a isso, hoje nós que somos gentios, como é o meu caso, e talvez o seu também, podemos ser acolhidos na igreja, junto com judeus também convertidos, e termos uma comunhão plena e comermos juntos sem nenhuma preocupação com regras alimentares. Bem, então note isso e observe também o seguinte, para você reforçar essa ideia, lembra que Jesus já tinha ensinado, já tinha começado a ensinar isso um pouquinho antes aí da sua morte. Veja Marcos 7, você fala, eu queria reforçar um pouco essa ideia aí de que o sistema levítico passou. Legal, vamos então reforçar. Eu vou apontar aqui para vocês rapidinho alguns versículos, bem depressa, são 3 versículos aqui que eu quero apontar para você. Veja aí Marcos 7, aí você reforça essa ideia. Olha o que diz Marcos 7,14. Marcos 7,14 fala assim, convocando ele de novo a multidão, aqui é Jesus, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Jesus já começou a lançar a semente e Pedro ouviu, mas Pedro não tinha assimilado. Jesus começou a lançar a semente. Olha, o sistema levítico está morrendo. E continua, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Pedro estava junto, certamente. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? E Pedro não entendeu nem dessa vez. E olha só, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Você não pode se contaminar comendo carne de porco. Você não pode se contaminar comendo presunto. Não tem como isso acontecer. Jesus está dizendo isso aqui. Ele está quebrando o sistema levítico já antes da morte dele. Ele prossegue. Porque não lhe entra no coração
mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros. Puros. Acabou. Ele considerou puros todos os alimentos. É exatamente o que aparece no texto que estamos falando aqui. O texto fala: não considere impuro aquilo que Deus santificou. Deus santificou tudo aquilo. Então, não considere impuro. Aqui o texto fala mais uma vez a mesma coisa. Olha, ele considerou puros todos os alimentos, diz o texto. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então Jesus aqui nesse texto, ele realça o que Pedro vai aprender no capítulo 10. Aqui Pedro não aprendeu ainda. Ele subiu lá no eirado sem ter aprendido a lição. Mas Jesus foi claro dizendo: olha, não existe como o homem se tornar impuro por meio da comida. Não tem como isso acontecer. Porque a comida vai para o estômago, não para o coração. O homem se contamina não por aquilo que entra pela boca dele, mas por aquilo que sai dele, do coração dele. É por isso, é por essas coisas que ele se contamina. Então Jesus aqui já tinha lançado essa semente, mas Pedro entendeu. Será que ele entendeu depois? Depois ele entendeu. Quer ver? Olha Atos de novo. Olha Atos de novo. Veja aí, Atos, veja o capítulo 11, versículo 3. Olha o que fala. Atos 11, 3. Os inimigos de Pedro falando assim: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Aí você, Pedro, comeu com gentios. E de fato, ele falou: comi mesmo. Eu comi mesmo. Eu aprendi a lição. Que Jesus já tinha ensinado, eu não tinha assimilado. Mas que eu aprendi de uma vez por todas lá no eirado, lá na casa de Simão Curtidor em Jope. Lá eu aprendi a lição de uma vez por todas. Então eu entrei na casa de gentios e comi com eles. Não existem mais barreiras. O sistema levítico acabou. Veja o que aconteceu em Gálatas. Olha só em Gálatas 2. É Pedro também de novo. Quer ver? Gálatas 2. Vou pegar aqui, Gálatas 2, versículo 11. Veja de novo aí Pedro. Quando, porém, Cefas é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Olha aqui. Ele aprendeu a lição, estava certo. Paulo não está criticando Pedro por isso. Ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Aí Paulo condena. E por fim veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. Ele sabia que tinha gente que não tinha aprendido ainda, na igreja, não tinha aprendido ainda que o sistema levítico tinha acabado. Então, quando ele viu chegarem essas pessoas, ele ficou com medo de ser criticado. Aí ele parou de comer com os gentios. Ele estava comendo pernil assado, carne de porco, ali, babando ali, comendo ali aquela carne toda gordurosa. Quando chegaram os judeus que não aprenderam essa lição, ele se assustou e se afastou e fingiu que não comia com os gentios. Mas ele tinha aprendido a lição. Ele comia e estava certo. Comia sem nenhum, estava certíssimo. Paulo condena a covardia dele. Quando ele viu chegarem os que não tinham entendido a lição ainda, ele se assustou e parou de comer por medo, por covardia. Bem, tem outro texto importante para você também, nesse campo aí, que é Colossenses 2. Vou olhar aqui para você, está acabando já a nossa aula. Colossenses 2. Anote aí nas suas anotações. Colossenses 2,16. Veja aí o que fala. Colossenses 2,16 fala assim, enfatizando que o sistema levítico acabou. Fala assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida. Ninguém pode condenar você. Julgar aqui é isso, é o resultado do julgamento, condenação. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Eu conheço uma seita que fala que me condena por causa de comida e por causa de sábados. Você conhece alguma seita que faz isso? Eu conheço. Então veja, 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo.
Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas de ligamentos, cresce o crescimento que procede de Cristo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo. Provar aqui é provar com o paladar. Não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, Paulo condena as pessoas que fazem isso, que têm essas restrições ainda. Ele fala, isso aí agora, antes eram coisas determinadas pela lei de Moisés. Agora essas coisas são preceitos humanos que não valem absolutamente nada. Não se deixem escravizar por essas coisas. Lembre-se, o sistema levítico acabou. E se você se sujeitar a isso, você estará se sujeitando apenas a preceitos humanos que escravizam você e que não prestam para nada. Não tem valor nenhum para a sua vida de santificação. Nada. Tem aparência de sabedoria, tem aparência de piedade. Você vê os falsos mestres que ensinam isso, parecem ser homens sábios, piedosos. É tudo mentira, é tudo uma capa de hipocrisia. Não acredite nessa gente. Paulo fala, tem aparência de piedade apenas, tem aparência de sabedoria, mas são mentirosos. Essas coisas não valem absolutamente nada, só escravizam você e vão levar você no rumo de um outro evangelho que não salva ninguém. E veja 1 Timóteo 4, versículos 3 a 5. 1 Timóteo 4, 3 a 5, fala assim, fala dos homens maus, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, tudo, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então você não tem que ter medo de comer nada. Se você, diante de Deus, pegar aquele alimento e orar, a sua oração santifica aquele alimento. E você pode comer sem problema nenhum, lembrando, nós não estamos mais debaixo da lei cerimonial mosaica, estamos livres dessas determinações. Muito bem, então lembre-se disso e importante também, a lição central do nosso texto aqui parece ser a seguinte: você não pode considerar o que Deus santificou como algo ordinário, desprezível e impuro. Quando Deus disse isso, ele falou isso usando a ilustração dos animais, mas ele tinha em mente pessoas. Ele queria que Pedro não considerasse Cornélio imundo. Lembre-se disso então. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6,11 que os crentes foram santificados. É muito importante aprender isso. Todos os crentes inteligentes, que têm muitos diplomas, e os crentes que não têm muitos diplomas e que são quase analfabetos. Os crentes ricos foram santificados, os crentes pobres foram santificados. Então você não pode desprezar os ricos, você não pode fazer isso, porque ele foi santificado. Você não pode considerá-lo algo comum, ordinário, desprezível, profano, impuro. Você não pode considerar um crente rico assim. Hoje em dia no Brasil a tendência é essa, né? Temos que desprezar os ricos porque são opressores, são perversos, são maus. É mentira. Muitos ricos são ricos porque trabalharam e Deus abençoou. E são crentes em Cristo. E hoje vivem bem, porque Deus os abençoou assim. E são santos. E o Novo Testamento tem vários ricos que são santos, vários. Nós não podemos desprezar os irmãos ricos, não podemos desprezar os irmãos pobres. Muitos crentes desprezam os pobres, consideram pessoas desprezíveis. Não podemos fazer isso.
Não podemos desprezar os incultos, não podemos desprezar os cultos, as pessoas que são cultas. Os incultos muitas vezes são desprezados pelos cultos, e muitas vezes os incultos desprezam os que são cultos, dizendo: a letra mata, vocês não têm o Espírito Santo, vocês só pensam em estudar. Isso é errado, isso tudo é errado. Todo tipo de desprezo contra o povo de Deus, o povo santificado, é errado. Nós não podemos considerar desprezíveis, imundos, aqueles que Deus santificou. Então, se alguém é crente mesmo, se alguém nasceu de novo, não me refiro aos evangélicos em geral, não. Os evangélicos em geral aí são imundos mesmo, porque não são crentes. Tem muito evangélico aí que é realmente imundo do ponto de vista moral. E são pessoas que você não deve se associar. Mas quando você está diante de um crente de verdade, se ele é rico, pobre, culto, inculto, inteligente, não inteligente, branco, negro, amarelo, vermelho, não importa. Você não pode desprezar nenhum crente de verdade. Por quê? Porque você não pode considerar desprezível aqueles que Deus santificou. Pedro aprendeu essa lição e foi até a casa de Cornélio, um gentio. Sem essa lição em sua mente, ele jamais entraria lá, mas ele entrou. Ele entrou lá, pregou, eles se converteram, o Espírito Santo veio sobre eles, sobre os gentios, e isso mostrou para Pedro que Deus não fazia mais distinção. Já tinha mostrado para Pedro que ele não fazia mais distinção ao remover a barreira alimentar. Agora mostrou que não fazia distinção ao dar aos gentios do mesmo Espírito. Ele mostrou isso para Pedro. Então Pedro aprendeu a lição. Agora Pedro pode comer com eles. E Pedro comeu com eles. E não desprezou os gentios, porque ele aprendeu isso. E temos que aprender também. Todos aqueles que foram salvos são santificados. E nós não podemos desprezar aquilo que Deus santificou. Se você despreza a sua igreja, você despreza os seus irmãos por alguma razão, lembre-se disso. Você não aprendeu o evangelho verdadeiro. Você não assimilou a lição verdadeira do evangelho puro, que mostra que aqueles que Deus santificou, nós não podemos desprezar, nós não podemos rejeitar, nós não podemos considerar inferiores, ordinários e desprezíveis. Muito bem, na semana que vem nós vamos seguir aí com essa história. O que vai acontecer agora? Bem, agora a porta alguém vai bater na porta. E Pedro vai ser chamado. E ele vai até a Cesareia Marítima para a casa de Cornélio. E ele vai encontrar Cornélio com um grande grupo de pessoas lá. E ele vai pregar para Cornélio. E vamos ver então, aprender essa lição e ver o que vai acontecer.